Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom, como prometido, eu vim trazer para vocês hoje um vídeo que eu falo da minha perca gestacional às 24 semanas de gravidez. Eu tô devendo esse vídeo já faz um tempinho, era para ele ter sido postado em janeiro. Em janeiro completou 2 anos que isso aconteceu, só que meu celular tá meio ruim e eu não estava conseguindo fazer a gravação. E aí agora de manhã aqui, alguns dias atrás, meu marido deu uma ajeitada no celular pra mim, descarregou um pouco da memória dele, então eu vou conseguir fazer esse vídeo agora pra vocês. Eu vou fazer ele como um bate-papo normal e eu vou tentar fazer ele sem cortes, pra ficar mais claro, vai ser uma conversa mesmo. E eu fiz até uma colinha aqui com 12 tópicos que eu vou estar falando pra vocês aqui do que aconteceu. Às vezes eu olho aqui que eu acho que a câmera tá aqui, mas na verdade ela tá aqui. Então vamos lá. Eu já deixei no canal um vídeo falando de como é que foi a minha primeira perca. Bom, pra quem não sabe, eu sou mãe, eu tenho um filho de 8 anos de idade. Meu filho não é filho do meu marido. Eu vou fazer esse ano 4 anos de casada. E a minha primeira gestação foi aos 24 anos e foi super tranquila. Eu não tive problema algum. Eu não tive nada, nem mesmo enjoo eu tinha na minha primeira gestação. E eu fazia faculdade na época, então eu fui, me formei, eu ia pro trabalho, eu ia pra faculdade, eu fazia tudo e eu não sentia nada. Eu vomitei uma vez no ônibus, já quase praticamente no ponto da faculdade. E no começo, assim, eu tive muita sensibilidade ao feijão, mas depois passou. E assim, o meu desejo estranho da época foi que eu tive muita vontade de comer aqueles cachorro-quente de escola. E minha tia, na época, começou a trabalhar em uma escola. E aí, já no finalzinho da gestação, que eu fui comer o meu cachorro-quente. Nossa, maravilhoso. E então foi tudo tranquilo, eu tive ele de parto normal, ponto. Depois disso o tempo passou. E aí, depois que eu casei, mais ou menos 1 ano de casado, a gente foi engravidar, porque eu sempre quis ter mais de um filho. E meu marido também não tem filhos, então juntou o útil ao agradável. Eu queria, ele não tinha, então nós dois também queria, então vamos ter um bebê. E aí a gente perdeu a primeira gestação, que foi essa embrionário, que eu coloquei o vídeo aí no canal. Só que nessa gravidez, já foi depois de muitos anos da minha gravidez anterior, né? Uma média aí de 7 anos. E a gente chegou a ouvir o coração do bebê, a gente fez a primeira ultrassom com 6, 7 semanas, tava tudo bem. E aí depois, quando foi repetir ela, foi que a gente viu que não tinha mais embrião lá. E aí a gente perdeu a gestação e tudo mais. E eu estava ansiosa para ter um bebê. Então eu não quis esperar muito e eu falei pro meu marido, vamos ter outro bebê. E a gente foi e teve outro bebê. A gente descobriu a gravidez. Primeiro ponto aqui da minha colinha. Não, o primeiro foi a perca anterior, que eu acabei de citar. Aí o segundo tópico, a nova gravidez, a descoberta. Meu marido, ele estava fazendo faculdade na época e ele estava se arrumando para ir pra faculdade. E assim, depois que você tem o primeiro filho, você passa a conhecer mais o seu corpo. Então eu descobri a gravidez antes do meu atraso. Eu fiz esse teste aqui, ó, da Confirme. Eu tenho ele até hoje, ainda não joguei fora. Eu tenho 2, eu tô só com essa caixinha, mas eu fiz 2. Eu já tentei fazer o teste na câmera, ele não mostra, porque um tá um pouco escuro, o outro tá bem clarinho. Eu ia jogar fora esses dias, ó, esse aqui dá pra ver o de baixo. O outro tem também, mas tá bem mais clarinho. Então, eu ia jogar fora, só que aí eu lembrei que ainda não tinha feito o vídeo e eu ia mostrar pra vocês. E realmente, eu consegui descobrir minha gravidez antes do atraso. Eu já sabia, porque o corpo, quem conhece o próprio corpo sabe que tem alguma coisa de diferente. E eu sabia o que era de diferente, porque a gente tava trabalhando para aquilo, né?
E aí a gente descobriu, ficamos muito felizes. E aí eu comecei a fazer meu pré-natal. Tô aqui com a minha carteirinha do pré-natal aqui, ó. Tem algumas idas aqui ao consultório e tal. E depois da 13ª semana, eu comecei a ter sangramentos. Lembrando que na minha primeira gravidez do Saulo, como eu disse, foi tudo ótimo, eu não tive nenhum problema. Porém, eu tive sim um sangramentinho bem no início, mas pode ter sido de nidação, porque eu achei que eu ia menstruar e aí não era, né? E aí quando eu fui descobrir a gravidez, mas só foi isso e nada mais. E então eu achei que podia ser algo parecido com isso. Só que esses sangramentos foram se intensificando e aumentando a ponto de eu ter que usar absorvente noturno. Não era uma borrinha, não era pouquinha coisa, era muita coisa. Escorria pela perna, saía pedaços de coágulo. E eu ficava super assustada e quando isso acontecia eu achava que eu estava perdendo o bebê. E muitas foram as vezes que eu corri pro hospital, que meu marido foi pro hospital comigo, mas a gente chegava lá, era feito o exame de ultrassom, era feito o toque e não tinha nada. Nenhuma causa, nenhum problema. E o que eu sempre ouvia é: você tem que esperar a gravidez evoluir, porque talvez pode ser... Esqueci o nome agora, mas quando o útero tá baixo, esqueci o nome que se dá agora. E aí, era isso que eu ouvia. E foram inúmeras vezes assim. E o tempo foi passando e a gravidez foi evoluindo. E aí eu com 20 semanas, 21 semanas, 22 semanas. E era toda semana assim. Toda semana assim. E eu fui em muitos hospitais. Nessa época eu tinha o convênio, então eu fui pro Sepaco, eu usei o Family, eu usei o público aqui do Embu, que eu moro no Embu. Então eu usei o daqui porque tinha vezes que era muito desesperador. Então até eu chegar nesses hospitais do convênio, eu preferia passar por aqui, pela maternidade do Embu, porque vai que fosse alguma coisa muito emergente, então eu já tava por aqui. E aí ninguém nunca conseguiu achar a causa desse sangramento. Olha, gente, é impressionante, porque assim, você vê algumas pessoas falando que qualquer sangramento você tem que correr pro hospital. E você chega no hospital, o médico fala: se tá tudo bem com o bebê, então não tem problema. O que eu ouvi é: isso acontece, tem mulheres que isso acontece. Era o que eu ouvia. E o que eu fiz? Eu fiquei com muito medo. Então eu comprei um aparelho na internet que era pra mim ouvir o coração do bebê em casa. Então eu ouvia o coração do bebê em casa, eu pensava: tá tudo bem, porque quando eu chegava no hospital era o que eles faziam. Então eu tinha muito sangramento, chegava lá, ouvia o coração: que tudo bem, o bebê tá bem. Então eu comprei esse aparelhinho aqui, ó, pra mim ouvir os batimentos do bebê. E se vocês quiserem, depois eu posso até fazer um vídeo mostrando melhor ele, falando. Aí se vocês tiverem interesse, coloca aí nos comentários que depois eu faço pra vocês. E aí, eu fiz a minha ultrassom do 2º trimestre. E eu fiz essa ultrassom num domingo, porque aí o meu marido ia conseguir me acompanhar, então eu marquei pro domingo. A gente foi no domingo. Quando foi na quarta-feira, foi quando eu entrei em trabalho de parto. Só que, como eu já tava tendo esses sangramentos há muitos dias, praticamente todo dia eu tinha esse sangramento. Eu tirava foto, eu tentava mostrar pros médicos, eles me ignoravam, eles nem cagavam pra mim, essa é a palavra. Então eu tentava mostrar, não sei se eles pensavam que eu queria testado, se eles pensavam que não era verdade, eu não sei que raio que foi. Às vezes eu olho pra trás e penso assim: eu poderia ter feito mais, eu poderia ter, sei lá, acampado no hospital, sabe? Pra na hora que o sangramento começasse eu já tá lá. Mas tem coisas que, quando você tá na situação, você não consegue pensar. Caramba, eu passei por inúmeros hospitais bons, com médicos bons, e aí, ninguém conseguia descobrir um problema, cada um tinha uma opinião, mas só isso, entendeu? E aí, nessa época eu tava trabalhando, e isso também é uma coisa que contribuiu, talvez, porque eu tinha muito sangramento.
teve um dia que eu tive um sangramento. Nesse período, eu e meu marido, a gente trabalhava no mesmo lugar. Só que ele fazia o turno da madrugada e eu era de manhã. Eu fazia o da manhã. Então, eu chegava às 7 horas da manhã, era o meu horário de bater o ponto. Eu chegava mais cedo, eu tomava café e entrava pra trabalhar. Teve um dia que eu cheguei, tomei meu café e passei a roleta pra ir em direção ao ponto, pra bater meu ponto. Nessa hora, eu senti descendo, eu corri pro banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, tava aquele monte de sangue. E como eu tinha que bater o dedo às 7, meu marido saiu umas 7, 7:30 por aí. Eu peguei e corri lá em cima no setor onde ele ficava e falei, eu tô perdendo o bebê. Até então, isso foi um dos primeiros sangramentos que começou. E aí eu falei assim, tô perdendo o bebê. Vamos lá no hospital. Eu desci pra maternidade do Imbu e aí chegou lá, eles vai encaminhar para um outro hospital, que é o Hospital do Pirajussara. E aí, tipo, eu ia direto no hospital. E o que eu conseguia era 1 dia, 2 dias, ninguém me afastava. Eu já tava desesperada, eu não sabia o que fazer. E aí, eu tinha que ir trabalhar, eu ia trabalhar. Aí, um exemplo, eu ficava 2 dias em casa, aí eu ia trabalhar, aí eu não sangrava no começo do dia, sangrava no final, sabe? Era assim. E eu usei todo o meu período de gravidez, até a data que eu entrei em trabalho de parto prematuro, eu usei absorvente noturno. O noturno, gente, era uma coisa assim, assustadora, porque eu tenho um fluxo menstrual intenso. E o sangramento que eu tinha era maior que o meu fluxo menstrual intenso, a ponto de ultrapassar a minha roupa, de escorrer a minha perna. E ninguém descobria o que era aquilo. Então, era desesperador. E, no fundo, sabe, às vezes eu achava que eu não ia aguentar segurar, mas eu não queria acreditar naquilo. Porque eu tava fazendo o que eu podia, eu e meu marido, a gente ia pros hospitais, mas ninguém, sabe, nenhuma alma pra poder auxiliar a gente do que a gente deveria fazer. Eu conheço pessoas que por menos ficava 15, 20 dias em casa deitada e eu não conseguia, mesmo com aquela quantidade de sangramento, e ninguém me liberava. Então eu subi no RH da empresa e pedi para anteciparem as minhas férias, porque eu comecei a pensar, se eu conseguir esticar essa gravidez pelo menos por 30 semanas, 32 semanas, se eu tiver um parto prematuro, eu vou ter mais chance do meu bebê sobreviver. Então eu fui no RH e a resposta que eu tive é: não dá. O tempo mínimo que a gente consegue marcar uma férias pra você é 45 dias, foi a resposta que eu tive. Só que 45 dias ia chegar nas minhas férias já, porque eu já tinha férias marcada. Então pra mim ia dar elas por elas, não ia resolver em nada. E aí, nessa daí de ficar indo pro hospital, indo pra casa e tendo sangramento, um dos sangramentos começou a ser mais líquido, mais aguado, o sangue era bem intenso, ele começou a ser mais claro, como se tivesse misturado mesmo com água. E realmente era o líquido, mas eu não identifiquei isso. E eu comecei a sentir dor. Nessa época também, meu marido, além de trabalhar na empresa, ele fazia Uber fazia 99 por fora, né? E aí, eu em casa e eu com aquela dor nas costas, eu não identifiquei que eu tava em trabalho de parto, não identifiquei. Eu não identifiquei que eu estava em trabalho de parto, porque de tanto eu ficar indo pro médico, os médicos foram falando que era normal, eu não fui. E às vezes também eu me culpei por isso, sabe? Se eu tivesse ido quando eu comecei a sentir a dor. Porque, gente, eu tive um parto normal do meu primeiro filho. Foi uma dor descomunal, porque ele nasceu muito grande. Então, eu passei pela curetagem, foi uma dor muito grande. Quando eu tava sentindo essa dorzinha em casa, pra mim era uma coisa suportável, não tava nada desesperador, nada que eu pudesse querer correr pro médico. Por quê? Você chega no médico, vocês que usam hospital público, sabe como é que é. E o convênio já tava sendo igual hospital público pra mim, porque ninguém tava conseguindo me dar um auxílio. Então, eu fiquei em casa, deitada. Só que eu percebi que as dores estavam se intensificando e elas estavam meio que ritmadas. Elas ficavam um pouco forte, aí dava uma acalmada. Aí depois vinha mais forte e eu tava sozinha em casa.
E aí eu comecei a achar estranho, mas sabe, fiquei meio assim, até que eu percebi que eu achava que eu tava ganhando. E aí eu não lembro se eu mandei mensagem, se eu liguei pro meu marido, eu falei, vem pra casa porque eu acho que eu tô ganhando neném. E ele, não, amor, não tá não. E eu falei assim, meu, e você sabe, né, a gente fica nervosa, meu, o corpo é meu, eu já tive filho, eu sei o que tá acontecendo. E esse hospital, ele é o hospital que eu ganhei o bebê, ele é o Santa Maria. Ele é pro centro de São Paulo, acho que é Rua Leopoldina, alguma coisa assim. Eu até vi o endereço aqui, mas eu não sei onde é que tá, depois eu procuro. E aí a gente foi pro hospital. Chegou no hospital, lá uma maternidade excelente. Essa maternidade, ela é do mesmo grupo do Santa Joana e do Promadre. E eu passei pela triagem, aí eu fui pra sala da médica e ela fez o toque. Quando ela fez o toque, eu já tava tendo dilatação, eu já tava com dilatação, não me lembro quanto que eu tava de dilatação agora. E ela falou assim, eu já senti a cabeça. Não era a cabeça, mas era o bebê, porque meu bebê ele nasceu em pé, ele nasceu de pezinho. E aí ela falou, eu já senti o bebê. E aí ela falou, vou te encaminhar pra ultrassom. Quando eu cheguei na sala da ultrassom, o médico falou assim, você não percebeu que você estava perdendo líquido? Como eu poderia perceber se eu tava tendo sangramento atrás de sangramento, e toda vez que eu ia no médico era normal. E aí, tipo, eu não conseguia identificar que aquele sangue tava mais aguado. Talvez se eu não tivesse, sabe, são tantos talvez se eu não tivesse perdido tudo aquilo de líquido, tivesse dado tempo de fazer alguma coisa. Então a médica me explicou qual era a situação. Ela falou assim, o médico falou assim, você já perdeu todo o líquido. A única opção que eu tinha ali era o bebê nascer. E a médica falou, ai gente, é tão complicado, sabe, na hora que você tá vivendo aquilo, que parece, é uma mistura de realidade com pesadelo que eu não sei explicar. E aí, ela falou pra mim, comecei o procedimento. Olha, a gente vai te internar, nós vamos dar a injeção para poder amadurecer o pulmãozinho do bebê para que ele tenha mais chance. O parto não é viável que ele seja uma cesárea, porque o seu útero ele é muito pequeno ainda, ele está pequeno ainda. Se a gente fizer uma cesárea, corre o risco de ter uma hemorragia, de ter alguma complicação e você pode perder o seu útero. Então, vamos optar por um parto normal. Eu falei, tudo bem. E aí, depois de toda aquela parte de liberação do convênio e tal, eu fiquei deitada, meu marido ficou comigo, fiquei lá, fui pra uma sala lá, fiquei tomando uns medicamentos, colocaram uma sonda, porque eu não podia levantar nem pra fazer xixi, não podia fazer nada, só tinha que ficar deitada. O tempo inteiro, meu bebê, ele mexeu cedo e eu sempre sentia ele mexendo bastante. E ele era um menino. E ele mexia bastante e eu, lá no hospital deitada, eu sentia muito, assim, na região pélvica, ele mexendo, eu sentia os tranquinhos. Mesmo eu deitada, como eu já tinha dilatado, ele ainda estava descendo, sabe? Cada vez ele estava descendo mais. E aí eu fiquei lá internada até passar a quantidade de tempo que precisava para dar as 2 doses de injeção lá para amadurecer o pulmão dele. Depois disso, chegou a hora do parto e eu fui pra sala de parto com o meu marido, com a equipe médica. Então, eles me explicaram como que ia ser, elas me falaram que no momento do parto ia ter um pediatra lá dentro, que assim que o bebê saísse, eles não iam me mostrar, porque eles teriam que fazer os primeiros atendimentos ali, e depois, quando ele já tivesse feito essa primeira parte, eles iam me mostrar. O parto em si, eu achei fácil comparado com a minha primeira gestação, que meu parto foi mega difícil. Então, foi razoavelmente rápido. E depois ela limpou o útero e tudo. E aí, quando ele saiu, depois que eles fizeram esse procedimento, aí eles me mostraram ele.
Ele era bem pequenininho, eu vi muito rápido, assim, não deu pra ver muito bem. E como ele nasceu com 600 gramas, eu não precisei tomar ponto, nada disso. Então, essa parte física do meu corpo, depois que passou essa limpeza do útero, que passou algumas horas de descanso no quarto, não parecia que eu tinha ganhado neném. Sinceramente, parto normal sem ponto é um sonho pra qualquer mulher. Eu nunca tive cesárea, não sei como é que é. Eu tô falando de parto normal. De parto normal, comparado os 4 quilos do meu filho com 600 gramas, gente, muito, muito, muito fácil. Eu não sou uma pessoa escandalosa, até porque eu já aguentei muita dor, então eu não... Lógico que você faz sons quando você tá ganhando um bebê, você tá fazendo força, é impossível você ficar em silêncio. Mas eu não sou escandalosa. Então, nessa parte aí foi bem tranquilo. Depois de algumas horas eu comecei a ter muito leite, muito, muito, muito leite. Então, depois de alguns dias foi que a médica ia prescrever o leite pro bebê e ia ser 1 ml. Eu comecei a tirar leite lá no hospital. Aí, depois de algumas horas que eu já tava no quarto e tudo, eu fui lá conhecer o bebê. Que até então não tinha conseguido ver ele muito bem. Ele era tão pequenininho, tão sensível, ele era perfeito, ele só era pequenininho. E ele era japonesinho, ele tinha o olhinho puxadinho japonês. E ele pesava 600 gramas no momento lá do parto. Ele ficou cheio de caninho, como a pele dele era bem sensível, eles passavam vários tipos de pomadinha nele. E ele ficava, a câmera desligou, e ele ficava só com uma touquinha e com uma fraldinha bem pequenininha. E aí ele ficou 6 dias internados no hospital. Olha, eu vou contar que eu recebi alta, eu fui pra casa, mas todos os dias a gente tinha que ir no hospital pra receber o boletim médico. E assim, teve um momento lá que eu não suportava mais. A carga é tão grande porque você não tem o que fazer. Você não tem o que fazer. Você pode arrancar o seu cabelo, você pode se jogar na parede, você pode fazer o que você quiser. Não passa aquele desespero, não passa. Não passa. Você não tem o que fazer. E toda vez quando a gente chegava perto da incubadora que ele tava, os batimentos cardíacos dele aumentavam. Toda vez quando eu e meu marido chegava lá, o coraçãozinho dele acelerava, ele começava a bater mais rápido. E eu não sei se é bom ou não, mas na minha cabeça leiga, eu ficava, caramba, não queria que isso acontecesse, eu achava que tava agitando ele. E eu acho que se eu toquei nele em vida foi uma vez, porque ele era muito sensível e eu tinha medo. E meu marido, as médicas falavam, pode colocar a mão, mas eu não conseguia, porque ele era muito sensível e eu tinha medo. E aí, um dos dias que eu saí de lá, de dentro da parte onde ele ficava, eu falei pro meu marido, eu falei assim, olha, eu prefiro que ele morra. E o meu marido falou, não, amor. Eu falei assim, olha como ele tá. Ele é muito pequeno. Se ele sobrevivesse, ele ia ficar meses ali. É muito sofrimento, gente. É muito sofrimento. Era até um egoísmo da minha parte, porque no meu raciocínio funcionava assim. Caso ele fosse para sobreviver, ele não teria nascido prematuro. Não estaria acontecendo nada disso. E se isso está acontecendo, então eu não vou ficar segurando ele aqui. Eu prefiro que ele vá. E a gente foi pra casa. E como todo dia a gente mora no Embu, o hospital é quase lá na Faria Lima. E a gente tinha que sair daqui pra lá. Nesse dia, no dia que ele faleceu, a gente tava a caminho do hospital pra receber o boletim diário dele. Aí, nesse dia, era rodízio do nosso carro. A gente foi com o carro até o Butantã, deixamos o carro lá e seguimos o resto
de metrô. Quando a gente tava no metrô, o hospital ligou, falando que estava aguardando a gente. Eu falei pro meu marido, ele morreu. Ele falou assim, não, Mo. Eu falei assim, Mo, ele já tá 6 dias no hospital. De 6 dias no hospital, nenhuma vez ligaram pra gente. Se eles estão ligando hoje, é porque ele morreu. E aí, nesse dia, a gente tava no metrô, quando a gente chegou na estação que a gente tinha que descer, começou uma chuva, um toró daqueles. E eu tava de chinelo, e a gente teve que esperar passar, e aí a gente desceu, e chamou um Uber, e aí a gente chegou no hospital. Quando a gente subiu, lá é um prédio, quando a gente subiu, que a gente chegou lá em cima na UTI, eles não deixaram a gente entrar. A enfermeira não deixou, ela fez com a mão assim pra eu esperar. E eu olhei pro cantinho onde ele ficava e eu vi que tava desligado, tinha um pano assim coberto, uma coisa assim. E aí eu já sabia. Só que a gente, sei lá, a esperança sempre tem aquele fundinho, né, de não querer acreditar. E aí Aí demorou um tempo, a médica veio, a pediatra veio. E a pediatra falou que ela tinha feito o possível, que eles ficaram reanimando ele por muito tempo e que infelizmente ele não resistiu. A causa da morte dele, do jeito que ela me explicou, foi do coração dele. Porque ela me explicou que os prematuros, eles ainda não estão com o coração pronto para bater fora do útero. Então tem uma veinha lá, que é essa veinha que deu problema, porque diariamente era feito exames da cabecinha dele, do cérebro, do pulmão, e sempre nos boletins que eles passavam era que estava tudo bem. Mas que por causa dessa válvulazinha aí, infelizmente ele não resistiu. Então ela perguntou se a gente queria ver ele e pegar ele. Naquela hora, eu nem sabia direito o que eu tava sentindo. Talvez, se eu fosse por mim, eu não pegaria. Mas aí, o meu marido quis e a gente foi. Eles levaram a gente lá numa salinha onde ele tava. E foi a primeira vez que a gente pegou ele no colo. E aquilo foi uma das coisas, assim, mais dolorosas que eu já passei. Porque, tipo, ninguém vai ficar grávida pra perder o filho, óbvio, né? Ninguém quer isso. Mas quando isso acontece, é meio difícil lidar com o momento, né? E aí, ainda mais porque a médica já tinha falado pra mim que ia começar a introduzir 1 ml de leite pra ele. Então eu já tinha tirado o leite, já tava, nossa, tendo muito leite. Chegava em casa, vazava leite até dizer chega. E aí, assim que a gente saiu de lá da sala, depois de ter pegado ele no colo, foi quando ela falou pra gente que a gente tinha que ir atrás do enterro, né? De fazer os negócios pra enterrar. E aí começa a segunda parte, que é uma coisa assim muito, muito louca. Porque e agora? O que a gente vai fazer? Onde a gente vai enterrar? Né? Tipo, e agora? Então, e ela falou que a gente tinha que levar uma roupa pra ele, porque ele não tinha, ele tava peladinho, só tava com a touquinha e com a fraldinha do hospital. E óbvio que eu não tinha levado roupa, porque ele não tava na hora de sair ainda, então ele não poderia usar roupinha. E a gente saiu daquele hospital, a gente andamos ali pelas ruas, e aí a gente entrou numa loja de roupinha de bebê. A gente entrou na loja e é muito estranho, sabe? Mas eu tive que escolher uma roupa pro meu filho sem vida, pra enterrar ele. Então, E é uma coisa estranha, porque é uma coisa muito louca, porque ele era tão pequeno e não tinha roupa que servisse nele. Até que eu encontrei umas roupinhas lá de prematuro e ainda assim era grande pra ele. Mas enfim, aí eu peguei e a gente entrou na loja, eu escolhi a roupa, comecei a chorar dentro da loja. Aí a moça da loja falou, não, vai ficar tudo bem com seu bebê. E eu falei assim, meu filho morreu. E sabe, você tem aquela vontade de falar, de externar aquilo. E a moça ficou sem saber o que fazer. E a gente pegou e foi embora. Aí a gente levou a roupinha pro hospital. Aí eu liguei pro meu pai, aí
ele tinha um lugar para enterrar, porque ele tinha enterrado já a mãe dele, então a gente pôde enterrar o nosso filho lá junto com a minha avó. E aí a gente foi lá para um cartório lá que resolve esse tipo de coisa lá no centro de São Paulo. E nesse dia a gente foi voltar para casa, acho que a gente chegou em casa 1h da manhã. Desde a tarde, quando a gente saiu de casa para ir ver ele, a gente foi sair de casa 1h da manhã. Chegou no enterro, eu não queria fazer velório. Eu queria só enterrar, ir embora e acabar com aquilo. Eu já tava muito cansada emocionalmente, já tava exausta, e o que eu queria era ir embora. Eu não queria mais saber daquilo. Então eu falei, eu não vou fazer enterro. Eu não quero fazer enterro. Enterro não, velório. Eu não quero ficar velando meu bebê. E aí a gente tinha alguns familiares do Arthur que ia chegar pra ver ele. E a minha família mesmo, minha mãe, meu pai, minhas irmãs. E aí chegou, a gente enterrou ele no Vale dos Reis. E aí quando chegou lá, tinha alguns outros enterros a serem feitos. E eu não sei o que aconteceu lá, uma confusão que acabou o horário que tinham marcado um horário para enterrar ele. E aí os responsáveis, não sei o que aconteceu, só sei que passou do horário. E aí o responsável lá do cemitério não gostou que o meu bebê estava ao ar livre, exposto, né? Porque ele estava no carro da funerária com a tampinha aberta, porque os familiares chegou para ver, porque eu não queria fazer o velório, eu só queria que enterrasse. E aí, como eles quiseram ver, o rapaz abriu para ver, mas eu só queria ir lá enterrar para mim ir embora. E aí, nisso daí, o responsável achou que não era dessa maneira que tinha que acontecer e liberou uma sala pra gente. E acabou que, não sei se foi mais 1h, acabou tendo um velório ali de mais ou menos 1h. Mas esses cemitérios, assim, eles têm... Você paga pra alugar a sala, acho que era R$500. E primeiro que eu já não queria fazer. E segundo, pra pagar R$500 ainda pra ficar parecendo um urubu em cima do meu filho, eu não ia pagar nunca. Então, eu não queria. Então eu peguei e deixei, porque ele liberou, óbvio, mas já foi bem rapidinho ali, a gente já enterrou e foi pra casa. Depois disso, aí vem aquelas partes do luto, né? Vem o luto, eu já tinha comprado algumas roupinhas, eu tinha algumas coisas já de higiene, eu tinha lenço umedecido, eu tinha sabonete, eu tinha fralda, eu tinha pomada. Eu tinha aquela pomada de seio para quando vai amamentar, para não rachar o bico. Então eu tinha várias coisas já, porque eu já tinha preparado. Eu não me desfiz das coisas roupinhas. Eu me desfiz das coisas que eram perecíveis, assim, né? Só me desfiz de coisas que pudessem estragar. Então eu dei para uma moça que conhecia alguém que estava necessitando. Então eu dei o sabonete, o lenço umedecido, as fraldas, esse tipo de coisa eu dei. Agora as roupinhas que eu comprei tudo unissex, porque eu tava muito empolgada com a gravidez e eu não sabia se ia vir menino ou menina. Então eu não dei e tá guardadinha. No dia que eu engravidar novamente eu vou ter essas roupinhas lá. E aí foram algumas madrugadas difíceis, porque às vezes eu acordava e o meu peito tinha molhado a cama de leite. Tipo, tem aqueles momentos de desespero, sabe? Que você se questiona, por quê? Ai, por quê? Eu não queria que isso acontecesse. Mas aconteceu e enfim, a gente tem que passar por cima. Eu não entrei naquele processo de por quê? Ai, porque Deus fez isso comigo? Eu não fiquei revoltada, eu simplesmente fui levando, sabe? Dia a dia. Nos dias que eu tava triste eu chorava. Nos dias que eu não tava, eu não chorava. E nos dias que eu sentia saudade, eu olhava as coisas. Eu não tirei foto dele no hospital. Eu não quis tirar foto dele no hospital. Mas o meu pai tirou foto dele no velório, no caixãozinho. E o que eu tenho dele, assim, é isso. E eu ainda não apaguei a foto. Eu ainda, de vez em quando, eu olho.
Mas eu aceitei, sabe, gente? Tem coisas na vida que a gente não vai ter explicação. E quando você entende que você não vai ter explicação, o melhor que você tem a fazer é parar de se concentrar naquilo. Eu comecei a pensar, se não aconteceu, foi porque Deus permitiu, porque Deus é o dono da vida. Não quer dizer que Ele matou o meu filho, ele sabe, quis levar meu filho. Não penso desse jeito. Eu penso que simplesmente por alguma razão desconhecida pra mim, ele não ficou aqui. E eu também tenho certeza que o meu filho tá no céu. Então, óbvio que eu sinto aquela saudadezinha, mas eu sei que ele tá com Deus, então, entendeu? Não faz sentido eu ficar me lamentando. Ele tá muito bem, e um dia eu vou encontrar com ele. Então, eu tenho um versículo bíblico que eu gosto muito, eu sempre gostei dele, e eu acho que esse versículo, ele faz, tipo, sentido pra mim, sabe? Pra minha vida. E eu vou ler pra vocês. Ele tá em Eclesiastes 2. Então eu vou ler pra vocês um versículo que eu gosto muito. Eu ouvi esses dias um pastor falando que cada pessoa tem um versículo pra vida. E eu perguntei, né, pra mim mesma, qual será o meu versículo? Incrivelmente, eu descobri isso agora, vindo mostrar pra vocês, porque eu conheço esse versículo já faz alguns anos, que eu gosto muito dele, só que eu tinha me esquecido. E esse versículo, eu descobri ele quando eu tinha um namoro muito conturbado, há um tempo atrás, alguns anos atrás, e aí eu queria muito casar com a pessoa que eu namorava, né? E aí dava tudo errado e tal, e a gente ficava entre idas e vindas, esse tipo de coisa, e eu sofria muito, e até que eu descobri esse versículo, e ele começou a fazer sentido naquela época pra mim, e agora, novamente, ele faz sentido pra mim. E eu vou dividir ele com vocês, porque talvez possa fazer sentido pra você também, pra alguma de vocês que vão assistir. Então, ele fica em Eclesiastes 2, ele é o capítulo 11, e ele é o versículo 5. Eu vou ler só ele, tá? Então, ele diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. É até difícil de comentar. Essa é a resposta. Ele faz tudo. Então, ele também tirou a dor da perca por causa da palavra dele, entendeu? De você lembrar de Deus nos momentos difíceis, ao invés de culpar ele. E eu quero mostrar algumas coisas pra vocês que eu tenho aqui do meu bebê. Eu tive que parar o vídeo porque acabou de novo a memória do meu celular. Mas eu quero mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu guardo de recordação do meu bebê. Que quando a gente dá a entrada na maternidade, eles me deram esse papel aqui, onde eles falam que eu tenho que levar pro bebê, que é uma troca de roupa. É um body, uma calça com pé, um macacão e um cobertor. E aí eles entregam isso aqui junto com isso aqui e pedem pra levar na embalagem. Eu guardo isso, eu guardo a carteirinha de vacina dele, que ele não chegou a tomar nenhuma vacina. Então ela tá em branco. Eu guardo essa carteirinha de vacina. São lembranças, talvez um dia eu me desfaça, talvez não, mas eu deixo guardadinho aqui. Eu tenho aqui o exame onde fala qual que era o tipo sanguíneo dele, que fala que é A positivo igual ao meu. Aí tudo vem uma sacola com várias coisas.
Vem essa sacola aqui, ó. É tudo organizadinho. Aí dentro dessa sacola vem toda a papelada, tudo explicadinho e tudo mais. Aí eu tenho aqui o sumário de óbito do meu bebê também, explicando tudo. E eu tenho isso aqui que a enfermeira fez pra mim depois que ele já tinha falecido. E a enfermeira fez de recordação pra mim, que é a marca do pezinho dele, ó. Bonitinho, né? Bem pequenininho. Então essas são as lembranças que eu tenho dele, fora as que estão... Essas são lembranças físicas, né? E tem as lembranças que são internas da minha mente. Então, meninas, esse foi o relato do meu parto prematuro às 24 semanas. Eu quis falar pra vocês da forma que aconteceu comigo, porque eu sei que todos os dias mulheres passam por isso. E eu sei que é difícil lidar com a dor e às vezes as pessoas que estão ao redor não sabem como acolher quem está passando por isso. Então eu vim aqui para contar como que foi a minha história. Talvez a sua tenha sido parecida, ou tenha sido mais difícil, ou tenha sido mais fácil. Cada pessoa lida de um jeito, mas eu acho que a união realmente faz a força. E eu deixando aqui o meu relato serve para acalmar outras pessoas em saber que não foi só com elas, que muitas passam por isso e que tem algumas que desistem da maternidade, outras não. Eu não desisti, simplesmente esperamos passar o tempo, esperamos curar a dor e hoje já nos sentimos preparados para isso, porém não sabemos quando isso vai acontecer. Não tem algo assim, né, planejado. Por enquanto a gente ainda não pensa, mas eu quis trazer para vocês a minha história, deixar aqui registrado para vocês como que foi. E eu espero que com esse vídeo vocês possam se sentir mais calma, saber que não foi mil maravilhas. O luto foi muito difícil, eu tinha dias muito difíceis, dias que eu saía na rua, que eu via mulheres grávidas, que eu via mulheres com seus bebês, e nesses dias batia aquela dor, aquele sentimento de por que eu não estou com o meu, mas hoje em dia não. Agora eu olho um bebezinho, eu acho a coisa mais linda, eu acho uma coisa assim de Deus, e eu fico pensando que em algum dia eu vou estar com o meu também, assim como lá atrás eu tive o Saulo, no futuro eu vou ter o meu bebê. E hoje em dia também eu não me apego mais a esse negócio de menina ou menino. Pra mim, sendo uma vida, vai ser o motivo da minha alegria. Não me importa se vai ser menina, não me importa se vai ser menino. Eu quero no futuro estar com meu bebezinho no braço. Então, é esse o vídeo que eu deixo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da minha história. Então, um grande beijo e até mais. Tchau!